tarde, Senhor Jesus. Mais uma vez nessa manhã, no sábado, eu venho agradecer a Deus por estarmos juntos e gostaria de ministrar uma palavra do céu para a tua vida, assim para comigo também. Hoje nós vamos falar sobre tesouro. O maior tesouro que nós temos, muitas pessoas acham que é a família e confirmam e concordam ainda que é a família. Eu não discordo. A nossa família, muitas das vezes, ela tem que estar em primeiro lugar, muitas das vezes. Mas eu discordo quando as pessoas colocam a família em primeiro lugar e esquecem do mais precioso tesouro, que é o nosso Pai eterno. A palavra diz que primeiramente é o nosso Deus, primeiro Ele, depois as outras coisas vão ser acrescentadas. Esse é o maior tesouro. O tesouro em que nós procuramos algo aqui no terreno e muitas das vezes nós não encontramos, porque o maior tesouro, ele é eterno e ele está no céu. E quando a gente medita na palavra, a gente encontra sim uma palavra dentro da Bíblia que fala, não só uma, mas várias, que fala sobre o tesouro. O tesouro, ele é guardado e escondido em você. Escondido por quê? Porque muitos procuram, mas muitos também não encontram. É tão guardado que você precisa ter a mente aberta para poder se entregar e encontrar esse tesouro. O maior tesouro da nossa vida chama-se Jesus. Sim, Jesus Cristo, o Cristo, aquele que foi crucificado no madeiro por você e por mim. Aquele que destruiu, e pegou ali a chave do inferno para que você pudesse ter vida eterna. O maior tesouro que nós temos chama-se Cristo, o Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado. E a palavra que no livro de Salmo 119, ela vai falar conosco sobre esse tesouro. Salmo 119, 72. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. A pequena palavra que fala ouro só tem 4 letras. 4 letras. E essas 4 letras faz toda a diferença quando requer um tesouro eterno. O maior tesouro que você precisa é abrir a janela do céu para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. O tesouro, ele não é uma moeda, ele não é visível e ele não é físico. Esse tesouro, ele é espiritual. Quando a gente abre a nossa mente para poder apresentar a Deus o nosso coração, a gente tem que abrir também essa janela espiritual. Não olhar com os nossos olhos físicos, terrenos, porque a gente não vai conseguir enxergar. Muitos andam em meio à escuridão, parecem zumbis, observando o nada, correndo atrás do vento, porque o vento, muitas das vezes a gente tenta até pegar, mas a gente não consegue. A gente nem enxerga o vento. Quando pensa que não, ele vem dos 4 cantos da terra e passa por você e muitas das vezes você ainda é abalado. Não permita que esse vento venha e destrua a sua vida emocional e a sua vida espiritual. O maior tesouro que nós temos, ele é eterno. E o ouro, por mais que compre tudo nessa terra, por mais que muitas pessoas ainda desfrutam do melhor dessa terra, Deus disse que o melhor é para nós. Sim, o melhor é para você. E o melhor está por vir. Às vezes nós passamos por tribulações, por pequenas causas judiciais, por pequenas dificuldades e conflitos dentro de casa. Mas a maior certeza que nós temos é a fé. A fé é o firme firmamento daquilo que eu não consigo enxergar. E quando eu não consigo enxergar, eu consigo meditar, parar, refletir, buscar algo na minha mente que eu possa me libertar. Aí entra o impossível de Deus. Às vezes você só consegue ver o possível, a água se movendo com pequenas ondas ali. Mas quando você entra na palavra de Deus e medita nela, nós vamos encontrar Moisés, o homem que conseguiu atravessar, abrir o Mar Vermelho. E não só ele conseguiu passar, mas muitas outras pessoas. Aí é onde entra a fé. Não começa a ver somente as ondinhas ali, aquelas pequenas ondas naquele córrego, ou aquela cachoeira caindo e você despercebido, porque não consegue abrir a janela do céu e começar a olhar o mundo espiritual. Deus, ele requer de você coisas novas, oportunidades, coisas boas.
O tesouro, ele pode até comprar essa felicidade falsa que você tem, né? Essa arrogância que você tem, essa intolerância de muitas coisas que você tem, que eu tenho. A gente fala no contexto em geral. Mas o nosso Deus, ele não está aí para ser vendido, para vender. Ele está aí para dar, né? E esse tesouro é de graça. A palavra diz que é de graça recebeste, de graça dá. Nós não estamos aqui para falar quem é melhor e quem é pior. Não, nós estamos aqui para falar de um tesouro, que ele é vivo, que ele é a única certeza que nós temos, que haverá um dia em que nós, sim, verdadeiramente seremos libertos de uma nação hipócrita, de uma nação miserável e de pessoas que não vale a pena você estar perto. Sim, hoje a gente passa por diante de várias circunstâncias, pessoas que não merecem o nosso sim, pessoas que não merecem o nosso não, mas pessoas que merecem sim o tesouro eterno, porque o Senhor falou que é para todos, mas nem todos receberão esta graça, porque são covardes. A Bíblia também fala sobre os covardes. Muitos voltaram, muitos recuaram, mas aqueles valentes, né, que pegaram ali aquela água e beberam e ficaram como observadores, né, vendo lá na frente olhos de águias, esses sim são valentes e guerreiros. Esses sim valerão a pena contemplar, né, e ver a majestade de Deus, o rio de glória sobre a tua vida. Não adianta a gente disfarçar. Muitas das vezes a gente disfarça, a gente acha que está feliz, a gente disfarça para a pessoa que está do nosso lado, dizendo que a gente ama, que a gente gosta. Falso. Isso é falsidade. A palavra também fala sobre a falsidade. A palavra também fala sobre a arrogância, sobre a timidez. Fala sobre os tímidos. Os tímidos, sabia que ele talvez não tenha oportunidade no céu? Tímido. Não tem oportunidade. O tímido, ele tem medo, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. É com medo que nós vamos enfrentar. É o medo que vai destruir o medo. Você sabia disso? Às vezes a gente vai tremendo, né? Conversar com alguém, falar, né, do que precisa ser resolvido, mas vai com medo mesmo, porque se você não enfrentar o medo não será destruído, né? E é a fé. A fé que vai fazer tudo isso, você vencer. Esse é um tesouro que só você tem. A fé foi distribuída para muitos, mas nem poucas pessoas, né, usam a fé, que é essa ferramenta que Deus nos deu. A palavra do Senhor diz que ela é reta e absolutamente confiável. Para ser confiável, você precisa acreditar. Você não tem que temer. Essa palavra ela vai ser dita lá no livro de Provérbios 35, ou Salmo 119, 138. Eu vou buscar aqui para vocês. Salmo 119, 138. Ele fala: os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O Senhor, ele prometeu voltar. Ele prometeu voltar e buscar um povo santo, um povo de boas obras. Essa palavra ela não volta atrás. Agora, o que requer de nós é a confiança nesse tesouro, nessa palavra aqui que o Senhor deixou para nós. E muitas das vezes a gente procura confiar, buscar leituras de outros livros, de mentes humanas, de pessoas que pensou, buscou, confiou, acreditou, foi lá, fez um livro e você quer muito. Sim, existem muitas escrituras, muitas coisas escritas por homens, mas a maior palavra que nós temos, a palavra de paz e o ouro eterno que eu estou falando, a palavra que só tem ouro para nós, de riquezas, prosperidade, chama-se Bíblia. Sim, é um livro que nos ensina. E aqui, essa palavra ela é doce, mas para muitos esse doce desce amargo. Para muitos esse doce magoa, machuca, porque as pessoas querem viver em farsa, né? de fachada. Né? Muitas pessoas querem viver aquilo que não é real. E quando a palavra ela vem ao seu encontro, duas coisas podem acontecer. Você vai ficar muito chateado ou você vai ficar muito triste,
vamos falar assim, muito decepcionado consigo mesmo, porque você acreditou tanto naquela falsidade, vamos falar assim, e quando chega o real, você, poxa, né, levei um baque agora. Então a gente tem que dar crédito a essa palavra. E essa palavra nos exorta, essa palavra nos ensina, nos inspira a confiança, né, a ter credibilidade. Aqui fala que o poder, né, e a autoridade dessa palavra são infinitamente mais, ou seja, o poder dessa palavra, a perfeição dessa palavra é infinitamente mais do que nós pensamos, porque às vezes muitas pessoas são loucas, vamos falar assim. Deus, ele usa os loucos, né? Deus, ele usa os loucos. As maiores pessoas que acreditam, que crêem, para alguns são os loucos, né? São ordenados loucos. Mas para nós, que nós acreditamos nessa palavra, confiamos nessa palavra, quando Jesus falou, Pedro, vem, serás ganhadores de almas, né? Pedro, ele era um homem que pescava, ele era uma pessoa que, se você for olhar, não tem nada a ver, né? Mas Jesus, ele chama aqueles que verdadeiramente quer mudança, aqueles que têm sede de justiça, aqueles que foram decepcionados, machucados, né, humilhados, para fazer uma nova história, para fazer a diferença. Às vezes nós estamos tão ali sentados na nossa casa, ou no nosso sofá, sentadinho, naquele lugar aconchegante. Agora pensa bem, no dia de chuva, né, você deitado ali no sofá, pensando, meditando, você só quer ficar ali, não consegue nem levantar da cama. Imagina isso. É exatamente quando Deus começa a trabalhar na nossa vida. Quando tudo está perfeito, quando tudo está bem. E aí, Ele nos tira do nosso hábito, né? De todos os dias. Dali da nossa vontade de estar ali, de boa. E Deus cria uma situação, faz tudo novo. É exatamente assim que o tesouro começa a trabalhar. É exatamente aí que nós começamos a encontrar um tesouro que vale a pena desfrutar. E o Senhor, ele começa a mostrar para você quem manda, né? Ou seja, quem está no controle? Ele, exatamente ele. E ele começa a trabalhar de uma forma extraordinária na tua vida e você começa a entender os porquês. Por que que isso aconteceu? Por que que vai valer a pena acontecer isso? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Muitos usam de injustiça, mas a palavra, ela é reta. Reta aos nossos corações. Existem várias histórias na Bíblia e me chama a atenção muito a história de Ruth, a história de Noemi. Eu sempre falo de mulheres guerreiras, de mulheres que foram impactadas com provas, né, provações, com percas, e em meio às percas elas sempre sobressaíam porque acreditavam. Aí imagina Noemi passando por fome, por percas, né, numa cidade chamada Belém. Depois ela tem que sair dali juntamente com os seus filhos e vai para um outro campo, para uma outra cidade, se depara com outro povo. E mesmo assim tem percas. Muitas das vezes nós fugimos, saímos de uma cidade, de uma situação. Eu vou sair dessa casa porque essa casa não presta, eu vou vender isso porque isso não presta. Você sempre vai se deparar com situações de percas. É normal, nós somos terrenos, mas percas vêm. Mas aí quando você encontra o tesouro eterno, ele começa a te ensinar, ele começa a te moldar. Noemi, ela tinha esse tesouro. Noemi, ela guardava esse tesouro no coração dela e ela tinha certeza de quando Deus, né, quisesse, realizaria os sonhos dela, concretizaria os sonhos dela. Mas foi necessária a perca dos filhos. Noemi ficou sem os 2 filhos, os filhos já tinham casados, tinham a esposa, né, enfim, tinha Ruth, que era uma mulher forte, valente, e a outra, que muitas das vezes a gente nem comenta muito dela, porque ela é como muitos, covarde.
A covardia, ela vem mediante a falsidade. A falsidade, ela está aqui. Às vezes você está ali entrelaçada com situações em que você está forçada a viver algo que você não quer. Era exatamente isso que aquela mulher, né, que muitos conhecem, ela estava vivendo algo ali com o filho de Noemi, e quando houve a perca, ela não pensou duas vezes em voltar para a família dela. Ah, não, eu vou voltar para a casa dos meus pais, e se vocês quiserem ficar, vocês ficam, porque eu quero voltar. Então, muitos vão voltar, né? Muitos vão desacreditar dos sonhos, das vontades, mas Ruth é uma mulher guerreira, uma mulher de fibra, de coragem. É uma mulher que tinha o tesouro. Ela já tinha o tesouro, ela sabia o que ela queria. E ela estava ali com Noemi e ela falou: vão vocês, voltem vocês, né? Podem voltar para a casa de vocês, que eu vou voltar para a minha terra, vou voltar para Belém. E aquela mulher voltou, uma delas voltou, das noras, e Ruth ficou, né? Ruth falou: não, senhora, eu irei com você. Aonde tu fores eu irei, aonde tu repousar, eu vou repousar. Aonde tu morrer, Noemi, eu vou morrer contigo. Ei, Noemi, o teu Deus será o meu Deus. É o tesouro. Ela também já tinha entendido que era necessário ter o tesouro. E quem tinha o tesouro era Noemi. Uma mulher de fibra, uma mulher de coragem. E ali vão as duas, voltam para a cidade de Belém. E detalhe é que Noemi já não tinha mais dinheiro, Noemi já não tinha mais nada, não tinha comida, não tinha nada, nem casa elas tinham ali em Belém. Ah, lembrando, tinha uma tapera, mas tinha alguma coisa, né? Às vezes ninguém quer voltar para Tapera, ninguém quer voltar para Lodebar para recomeçar. Lodebar não, mas uma tapera. Ela voltou para Tapera, voltou para Belém. E quando ela volta para Belém, ela não volta só, mas ela volta com tamanha tristeza, amargura. É tanto que ali naquela situação ela falou: eu não me chamo mais Noemi, eu sou uma mulher amargurada. E voltando para casa, irão recomeçar, limpam tudo, limpam o chão, limpam as paredes, começam a tirar aquele filtro já quebrado de barro e faz um novo. O fogãozinho que não acendia mais ali volta a ter fogo, coloca tudo no lugar. E agora, comida? Aonde encontrar comida? Ruth, vai às terras, vai lá, tem várias plantações aí, tem um primo meu, vai lá. E Ruth, ela sai ali, sempre nas madrugadas, vai buscar comida, mantimento para casa, porque ela tinha o ouro nas mãos, era dentro dela, e ela precisava ouvir quem? A sogra. Querendo ou não, ela ainda era a sogra, e ela estava agora sob os cuidados de Ruth, porque já estava idosa, né? Já tinha idade. Agora imagina uma mulher sozinha numa tapera, uma boa oportunidade para orar, uma boa oportunidade para meditar. Era exatamente isso que Noemi fazia quando Ruth saía para poder buscar mantimento. Ela buscava o nosso Deus. Ela tinha sede dessa palavra, desse ouro, né, dessa riqueza de sabedoria. E passou-se um tempo. Aí de repente um homem, Boaz, vê Ruth colhendo ali. E aquele homem se apaixona, aquele homem a vê com outros olhos, né? E o que acontece? Quem agora vai casar? Quem tem a oportunidade? Agora quem vai sair da situação em que se encontra? Ruth. Porque Noemi já está velha. Noemi, ela era herdeira de tudo aquilo. Claro, óbvio, porque era primo. Poderia casar, mas ela falou: filha, agora é a tua vez. Chegou a tua hora. Recebe esse tesouro. Agora com toda força e vai.
Permita ser feliz, permita ser honrada. E aí acontece um dos maiores casamentos da história, que é de Ruth e Boaz. E lógico, né? A história continua com homens, né? Reis, pessoas fortes ali naquela geração que é Davi. E Noemi é cuidada. Noemi tem a oportunidade de pegar o filho de Ruth no colo e poder ser zelada ali por aquela mulher que honrou Noemi até no seu momento de morte. Enfim. Então, o ouro que nós temos é exatamente esse ouro que faz a mudança e a transformação na nossa vida. Você tem que ser mudado de dentro para fora. Ah, Cris, mas todos nós erramos. Quem disse que ninguém erra no meio do caminho? Quem disse que ninguém peca no meio do caminho? Todos nós erramos, somos errantes no meio do caminho. Mas plante coisas boas, né? Não permita plantar no meio do caminho, na beirada do caminho, entendeu? Ficar ali na pontinha, no meio das pedras. Não. Plante aonde você vai ver que vai dar fruto. Às vezes você não consegue enxergar o que Deus tem para você. Mas às vezes escuta o que Deus falou para alguém e esse alguém vai transmitir para você. A perfeição de Deus, ela é linda. Deus não vai deixar você no meio do caminho, porque Ele tem um objetivo nisso. A palavra dele diz que ama o teu próximo como a ti mesmo. Ora, Ruth, ela amou Noemi. Ruth, ela cuidou de Noemi. É tanto que Noemi falou para ela: filha, agora é a tua vez, né? Tem cuidado de mim. Ei, segura aí o teu ouro. Não permita que o inimigo ele venha tirar o ouro de você, que é a palavra. Escuta a palavra. Aqui, ó, ele diz assim na mensagem, no Salmo 130: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Sejam os teus ouvidos, né? Que o Senhor venha ouvir a tua necessidade, ouvir o teu clamor. Porque todos nós clamamos, todos nós pedimos, mas você sabe o que você pede. Eu sei o que eu peço. Eu sei o que eu vivo, né? Você também sabe, mas quem sabe verdadeiramente, quem esquadrinha o nosso coração, chama-se o Senhor. E Ele pode salvar, Ele pode transferir uma situação, ou seja, mudar uma situação. Quando a gente fala transferir, é tirar algo daqui e colocar ali. É como um coração, quando você tira, ele não para de pulsar, né? Quando arranca o teu coração, acabou, já era. Mas o Senhor, Ele pode ressuscitar. Ele pode ressuscitar os teus sonhos. Ele pode trazer de volta aquilo que já foi. Ele pode. Mas quando nós ouvimos o maior tesouro, e esse tesouro, ele é farto. O Senhor tem fartura de riquezas para nós. A glória da segunda casa não vai ser maior, será? Do que a primeira? Rei, a confirmação é: vai ser maior, vai ser melhor. Não é porque você perdeu hoje que amanhã você não vai ganhar. O poder da autoridade de Deus é infinita. Esse poder ninguém toma. A chave do inferno já está com o nosso Deus. O Senhor, Ele é infinitamente mais do que pedimos, mais do que pensamos, mais do que clamamos. Ele conhece o teu coração. E aí as Escrituras diz que Deus, Ele exaltou sua palavra tanto quanto o seu próprio nome. A palavra dele é fiel. O Senhor não volta atrás. E essa palavra, ela está lá no Salmo. Lá no Salmo 138, e 2. Vou ler para vocês. Ele diz assim, ó: inclina-me-ei
para o teu santo templo e louvarei o teu nome, pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. A palavra de Deus tem poder. Quando você clama pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. É forte. Imagine na palavra. A palavra, ela santifica. A palavra, ela deixa você alinhado, né? A palavra permite que você escuta mais, que você fale menos, que você veja menos, porque as pessoas querem ver demais, querem ouvir demais, falar o que acha. Ah, eu acho isso. Tenha certeza. A palavra também diz que é sim, sim, não, não. Passando disso é procedência maligna. O que a gente mais vê é boato na rede social, da vida dos outros. Comece a plantar em você as palavras que você lança ao léu, as palavras que você lança para outras pessoas. Lança elas para você. Seja feliz para você, diante de Deus, diante da sua vida conjugal, diante das pessoas, da tua família. Esses sim podem te valorizar amanhã. Esses sim provavelmente não irão te deixar sozinho. Cadê os teus amigos? No momento em que nós mais precisamos, eles não estão. Fala que é amigo, mas não é. Amiga, oi amigo. Procure algo na palavra sobre amigo. Amigo, ele é mais que irmão. Aquele amigo verdadeiro, ele é mais que irmão. O amigo verdadeiro, ele cuida, ele zela, ele se preocupa, ele toma a frente para te ajudar. Agora aquele amigo falso, que vem para te dar rasteira, que compra e não te paga, que não valoriza o teu trabalho, que não valoriza o seu nome, porque vai lá no banco, pega aí o teu amigo, coloca ele lá para você fazer um empréstimo. Será que ele vai? Será que ele vai assumir as responsabilidades se você faltar? O verdadeiro amigo chama-se Jesus Cristo. Um amigo espiritual, um amigo físico. Por que físico? Porque o Espírito Santo, ele está ao nosso redor, nos guardando. Ele está aqui, ó. Ele fala com você. Dependendo da situação, você consegue sentir a presença. Então, a Bíblia fala sobre amizade também. A Bíblia fala sobre falsidade. Muitos falsos. Fala sobre os falsos profetas, falsos pastores, falsos amigos. Nem tudo nós devemos confiar. Tem segredos? Fale para Deus. Liga para o teu pai, liga para tua mãe, conte para eles. Porque ele sim pode te ajudar. Porque não existe tesouro maior do que a própria palavra de Deus. Não existe tesouro maior do que o nosso próprio Deus. A palavra diz que ele é infinitamente mais. Então, se ele é infinitamente mais, ele é mais que um amigo, mais que um irmão, mais do que um advogado fiel, mais do que aquilo que nós conseguimos enxergar. Porque o que está do outro lado da parede você não consegue ver. Mas se tiver uma faca enfiada nas tuas costas por causa do teu amigo que foi falso contigo, o Senhor sabe. E Ele mesmo pode falar para você e te mostrar tamanha falsidade que estão sendo e estão te acusando. E aí você começa a enxergar assim no mundo espiritual. Porque a oração sim, ela existe para isso. A consagração, ela existe para isso. Se o meu povo que clama pelo meu nome, né? Se eu não fizer nada, que adianta buscar? Mas se o meu povo se humilhar, né? E buscar, e orar, e se santificar, o nosso Deus, ele vai sarar a nossa terra, gente. A palavra diz que vai uma geração, vem outra geração, vai geração e vem geração. E eu nunca vi uma descendência mendigar um pão. Muitas pessoas estão morrendo de fome porque quer. Porque quer.
Deus, ele fala lá no início que o homem comerá do seu pão, ao seu trabalho. A palavra também fala sobre a preguiça. A palavra também fala sobre a mulher virtuosa, que ela acorda cedo, que ela arruma a sua casa. Não é assim? Lógico que todo mundo tem a preguiça. Mas o maior tesouro que nós temos, que nos ensina até como nos cuidar, como nos vestir, como nos comportar, chama-se a palavra de Deus. Esse é o maior tesouro. Aí vem a cura emocional, a cura espiritual, a cura da alma. Quando nós estamos fracos, a palavra diz, é aí que nós estamos fortes. Quando nós desacreditamos de algo, né, nós temos que parar, meditar, refletir. Bem aqui no Salmo 139, aonde o Senhor fala, 139, 19, que é onde a gente vai refletir. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Aí a gente tem que parar e meditar. Se os homens falam mal, né, do nosso Deus, imagine de nós, que nós acreditamos demais, damos suporte demais, queremos ser bom demais. Mas não é ser bom, entre aspas, que você vai receber o mérito de bondade. A palavra diz que se você pegar um copo de água e dar para aquele mendigo que chegar na tua porta, grande feito tu fez, grande galardão tu pode receber por isso. É a diferença de bondade. Deus, ele é o maior tesouro que nós temos, mas o maior tesouro é a sua palavra, que não passará. A palavra do Senhor não vai passar. Não ficará pedra sobre pedra, porque o próprio Deus, ele mesmo destruirá. O próprio Deus. Glória a Deus. No Salmo 142, isso é uma oração que Davi fez em meio a grande perigo. Quando você estiver em perigo, clama ao Senhor. Clama ao tesouro, que é a palavra, clame através da palavra, que é o tesouro, né? Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Quando fala de súplica é porque tu já está mesmo, né? Só a misericórdia. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Eu vou derramar a minha angústia para aquela pessoa que muitas vezes não precisa, não está nem dando ouvido para você. Você tem que prestar a sua queixa para o Senhor. Ele sim te ouvirá. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. Ninguém. A não ser a palavra, que é o tesouro, que vai te dar força, te dar energia, que vai te purificar, que vai te santificar. É através da palavra, que é o maior tesouro. E aí ninguém. Não achou um. Agora olha ao teu redor para ver se tem alguém. Procura para ver se tem alguém. Não tem. Dizem que são, mas não são. Não anda contando as tuas verdades ou as tuas vontades para alguém. Procure a pessoa certa. Ah, não tem? Mas olha a tua lista aí. Vê se tem. Você pode encontrar um. Vai lá nesse um. Apresente as tuas queixas, porque é confessando ao teu irmão que o teu pecado será sarado. É apresentando as suas queixas ao seu irmão. Mas como? É confessar. Conversar. E aí o nosso Deus, né? Ele vai perdoar, porque o teu irmão vai te perdoar e você vai perdoar e Deus vai fazer a obra. Mas é por isso que eu estou falando que você vai procurar na tua lista para quem confessar, para quem falar. E Deus vai trabalhar ao seu favor. A maior riqueza que nós temos chama-se
oportunidade. A maior oportunidade que nós temos é clamar. A maior certeza que nós temos é que o Deus vai ouvir. E aí quando Ele escuta, a maior certeza ainda é a fé, porque daí a gente vai ouvir, Deus vai ouvir e nós vamos executar a nossa fé e o Senhor vai bater em sentença, porque Ele vai resolver o nosso problema. Aí ele diz: a ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Tu és a minha porção, Senhor. Tu és o ouro mais fino, Senhor. A tua palavra é o ouro mais fino que existe, a tua porção aqui na terra dos viventes. Tu és, através da tua palavra. Ei, amado, essa palavra é tão forte ao nosso coração. E atenta ao meu clamor, atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. E livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. E tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Então encontre um justo na terra. Encontre um justo na terra. E esse justo andará para contigo. Um justo. Noemi, Ruth. Pai ideal. Aonde o Senhor trabalhou de forma inacreditável. Por quê? A fé que ela usou e Ruth executou foi tremenda. Então Deus ele tem para dar. E o maior tesouro que nós temos é essa palavra que nos vivifica, que nos motiva, que nos dá alegria, que nos dá ânimo. Deus é lindo, irmãos. Tem outra palavra aqui. Deixa eu achar aqui. Glória a Deus. Aqui, ó. No livro de Provérbios 3 e 5, ele fala: confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não te estribes no teu próprio entendimento, né? Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. É na palavra de Deus que nós vamos entender o tesouro. E esse tesouro, ele está guardado, mas ele está com os braços abertos, com as janelas do céu abertas, com as portas do céu abertas para você. A alegria do Senhor é a nossa força. Mediante a fé nós podemos tudo. Como aquela mulher do fluxo de sangue, que tinha certeza que um dia poderia ser curada. Ela usou a fé. A fé ao qual ela, por muitos, foi criticada. Mas ela sabia que um dia, mesmo gastando tudo, ela poderia ser curada. Não tinha mais dinheiro, não tinha mais... Acredito que não tinha ninguém perto daquela mulher, porque ninguém quer ficar perto de quem não tem dinheiro, né? Às vezes vê como um desprezado, sabe? Ainda mais doente. É assim mesmo. Hoje, nos dias de hoje, acontece a mesma coisa. Muitos estão doentes, muitos com câncer, muitos passando por tribulação. Eu não preciso falar o que está acontecendo no mundo, porque você sabe. Mas a palavra diz que aquela mulher ouviu falar que Jesus iria passar. E ela falou, é hoje que eu vou ter um encontro com aquele homem. E ela saiu de onde ela estava, no meio da multidão, viu aquele homem, talvez viu a cabeça, talvez viu a mão, saudando aquele povo. É ele está ali e eu vou. E ela saiu rompendo aquela multidão. Talvez ela se arrastou,
talvez ela foi de joelho, talvez ela foi, ou talvez, use a sua imaginação. Mas aquela mulher chegou e somente tocou as vestes do Senhor e foi curada. Opa, mas antes o Senhor falou: ei, alguém me tocou. Mas Senhor, tanta gente aqui. Não, alguém me tocou e de mim saiu virtude. Ah, Senhor. E ela: ô Senhor, foi eu. Permita você saber que o Senhor sentiu, ouviu você de joelho, clamando a Ele. E Ele com certeza vai ouvir a tua oração. E através dos feitos de Deus, você vai entender: Senhor, foi eu. Ah, Senhor, porque eu fui curada. Então conte o teu testemunho. Conte o que Deus já fez na tua vida. Porque vidas podem ser curadas através desse ouro, que é a palavra de Deus. E com certeza vai sair virtude. Porque o Senhor nos ensina conforme a ordenância dEle e nos dá conforme o amor dEle. Então permita ser cura na vida de vocês e também na vida de outro, através da palavra, que é o maior ouro que nós temos nessa terra. Amém? Eu agradeço essa oportunidade. Eu sentei aqui, cantei um louvor e logo veio essa palavra. A palavra do Senhor é ouro para nós. Quem dera, o que seria de nós sem essa palavra, né? Sem a palavra de Deus. Que seja ouro para você também. Porque para mim, além de ouro, é vida. A paz do Senhor, fiquem com Deus. Beijo para vocês. Quero agradecer a Elizabeth, o Vaglife, o Silas, o Rogério, o apóstolo Eduardo, a Luciene, obrigado pela presença de vocês. Marcos, Lunara, Júnior, quero mandar um abraço pro pessoal aí da Palestina, né? Palestina, Brejo Grande, Araguatins, Itamirim. Olá, povo de Itamirim, minha família toda, né? Que Deus venha abençoar vocês. Tem outras pessoas assistindo aqui, Josivan, pastor Jorge Santos, Sandra, Alberto Costa, Paz do Senhor, Edinaldo, obrigado. Tem outras pessoas aqui, palavras fortes, amém. Então seja ouro. A prata, ela tem algum valor, mas o ouro, esse ouro, é que tem o maior valor para nós. Então é a palavra de Deus. Eu espero ter ajudado, que Deus possa fortalecer o seu coração. Mas foi isso que Deus colocou no meu coração, que é a palavra. Quem é cego, eu deixo aqui a última palavra, né? Isaías 42:18. Surdos, ouve, e vós cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego, senão o meu povo, ou surdo como o meu mensageiro? A quem enviou? E quem é cego como o galardoador, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. Que nós venhamos abrir os nossos ouvidos para que a mensagem do Senhor, que é o maior ouro que nós temos, possa entrar em nós. Que nós possamos guardar nas tábuas do nosso coração essa palavra, para que nós não venhamos desviar da direita nem para a esquerda, mas sim seguir em frente, juntamente com o nosso Pai, até a eternidade. Amém? Pai do Senhor, fiquem com Deus.